Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isso, recebo uns cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte, da autoria do ilustre pastor e professor Jefferson Silva, e que tem como título Expectativas positivas para os crentes fiéis. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer os ensinos espirituais importantes da parábola das 10 virgens: sensatez, prudência e vigilância. Também perceber que nem todos que dizem conhecer ao Senhor Jesus entrarão no reino dos céus. E por fim praticar, considerando que o azeite que mantinha as lâmpadas acesas remete à unção do Espírito Santo na vida do cristão. O texto áureo é o seguinte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Encontramos esta referência bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 13. Mas vamos para mais um texto bíblico inspirativo. Destarte, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13, abro aspas. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: "O noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo!" Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: "Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando." Elas responderam: "Não, pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês." E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: "Senhor, Senhor, abra a porta para nós." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora." A introdução desta lição diz o seguinte: a parábola das 10 virgens
está entre algumas outras parábolas nas quais o Senhor Jesus tratou de assuntos escatológicos relacionados à sua volta. Alguns ensinos são comuns, entre elas, tais como o suspense quando o dia e a hora de sua volta, o convite à vigilância e a necessidade de prudência no viver. O reino dos céus volta a ser o assunto nesta parábola. Mas agora, diferentemente das parábolas de Mateus capítulo 13, refere-se ao reino celestial, propriamente dito, que será manifesto na segunda vinda de Cristo. A cena está descrita na parábola, diz respeito a um casamento, nos moldes da cultura da época em que o noivo era seguido pelos convidados e cada um deveria estar preparado com lâmpadas para o caso de a chegada do noivo acontecer à noite. Dentre os convidados, as 10 virgens são como damas de honra do casamento. Elas deveriam estar prontas e dispostas para acompanhar o noivo em sua chegada. Para o nosso estudo nesta lição, tomaremos as 10 virgens como representantes de 2 grupos de crentes que se distinguem por suas atitudes ao longo da história e daremos especial atenção ao fator da espera e o que ele representa na caminhada cristã. Vamos ao tópico 1, que fala sobre as virgens insensatas. Os falsos crentes poderiam ser representados na parábola pelas virgens insensatas. Trata-se daqueles que estão no lugar certo, com as pessoas certas, e que receberam o mesmo convite para participar das bodas, mas que preservam uma atitude errada. Eles não se preocupam com o que é essencial e vivem uma vida de aparências. Carregam as lâmpadas, mas elas não têm conteúdo, estão vazias. São escarnecedores, que embora tenham informações sobre a volta de Cristo, agem como quem não acredita em sua vinda. E por isso, jamais estarão preparados, conforme registrado na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 4, que leio. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamentos, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A insensatez domina seus pensamentos e define suas ações, conforme registrado no Salmo 53, versículo 1, que leio. Abro aspas. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Eles já não vigiam mais e estão acostumados a viver
adormecidos. Deixam tudo para depois, como se tivessem todo o tempo disponível. Pensam que na última hora pode-se dar um jeito em tudo. E quando as coisas apertam, ainda procuram transferir a responsabilidade para os outros, conforme é registrado em Romanos capítulo 14, versículo 12, que leio, abro aspas, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Estão enganados. O noivo virá e a porta será fechada. Eles ficarão do lado de fora e não haverá uma segunda chance, por mais que clamem por socorro. Ouvirão da boca do Senhor a triste constatação: não conheço vocês. Aplicação para a reflexão. A insensatez que marca o nosso tempo pode nos tornar acostumados com as rotinas da religião, fazendo-nos deixar de lado o que é essencial. Como podemos impedir que isso aconteça conosco? Vamos ao tópico 2. As virgens prudentes. Os crentes verdadeiros estão representados na parábola pelas virgens prudentes. Eles sabem a que hora saíram e não perdem de vista o objetivo de participarem do cortejo de honra do noivo. Suas lâmpadas estão cheias de óleo e com reserva para que seja o tempo de espera pelo noivo. Quer seja de dia ou de noite, seus ouvidos permanecem atentos ao anúncio da chegada do noivo. E mais do que isto, estão preparados para sair ao seu encontro imediatamente. Jamais descuidam da própria vida espiritual, pois entendem que a salvação é individual e a responsabilidade intransferível. Aprendam a viver com sobriedade e temor, aguardando a bendita esperança do seu chamamento, conforme é registrado em Efésios, capítulo 1, versículo 18, que leio. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Em sua caminhada, tornam-se atentos e vigilantes, como quem aguarda o cumprimento de uma promessa, conforme registrado na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12, que leio. Abro aspas. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. A esperança da chegada do noivo molda seus comportamentos e atitudes, levando-nos a um estilo de vida comprometido com o propósito para o qual foram chamados. A aplicação para a reflexão. As responsabilidades da vida cristã são intransferíveis. Prudência, vigilância e compromisso são atitudes indispensáveis na vida do crente. Você tem buscado uma vida cheia do Espírito Santo? Vamos ao tópico 3.
o propósito da espera. Ao longo dos séculos, tenho a certeza de que muitos já fizeram essa pergunta. Por que tanta espera? O apóstolo Pedro respondeu com propriedade em sua segunda carta, deixando claro que Deus tem um propósito com a aparente demora da volta de Cristo, conforme registrado na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que leio. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgou alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Em sua graça, o Pai oferece oportunidade para que haja mudança de atitude. Este é o sentido da palavra grega metanoia, arrependimento. Na parábola em questão, foi no tempo de espera que as virgens se revelaram insensatas ou prudentes, distinguindo-se umas das outras. Assim também o Senhor Jesus alerta sobre tudo o que afloraria nesse tempo de espera. Falsos cristos, falsos profetas, falsos irmãos, frieza espiritual e apostasia. Porém, mesmo diante de tantas dificuldades, os que perseveram até o fim serão salvos e recebidos no reino eterno, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 10 a 13. Deste modo, sabendo que o propósito do Pai no tempo de espera é conduzir todos ao arrependimento, a parábola das 10 virgens se apresenta como um chamado à mudança de comportamentos e atitudes enquanto se aguarda a volta de Jesus, conforme registrado em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 18, que leio. Abro aspas. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aplicação para a reflexão. Viver como quem aguarda a volta de Jesus é buscar uma vida de santificação. Enquanto você espera a chegada do noivo, tem permitido ao Espírito Santo que santifique sua vida. Conclusão. Estamos aguardando o cumprimento da promessa da volta do Senhor Jesus. Ele virá em sua glória e nos receberá para si. O contexto que nos rodeia é de muita insensatez e indiferença. Temos visto muitos abandonando a fé e se envolvendo em práticas contrárias à palavra de Deus e vivendo um falso cristianismo. Entretanto, enquanto observamos o cumprimento dos sinais da volta de Jesus, os verdadeiros crentes precisam redobrar a vigilância, abastecer suas lâmpadas com o santo óleo do Espírito e permanecer atentos para ouvir a santa convocação. Que a graça de Deus nos conduza a viver uma vida sensata
e piedosa, para que, com toda prudência e vigilância, aguardemos a bendita esperança da volta do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, conforme registrado em Tito, capítulo 2, versículo 14. Esperança que é bendita porque não sabemos nem o dia nem a hora, mas temos certeza que brevemente se cumprirá, conforme registrado em Hebreus, capítulo 10, versículo 37, que leio. Pois em breve, muito em breve, aquele virá e não demorará. Assim, quando ouvirmos o anúncio da chegada do noivo, entraremos para o banquete e celebraremos eternamente com ele. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude. Amém.